Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia de A a Z. É um prazer contar aqui com a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico humanista, e nós estamos aqui no primeiro vídeo do conteúdo do canal, em que há poucos dias atrás eu fiz a chamada de que esse canal iria surgir, iria ser criado. E nós estamos aqui dando o pontapé inicial do conteúdo e é um prazer poder estar aqui dividindo um assunto que considero tão relevante, não apenas eu, mas muita gente. Mas antes que nós possamos tocar algum assunto mais profundo, mais aprofundado, então eu vou pedir que vocês que estão aqui, que tenham chegado aqui por recomendação do YouTube ou por indicação do WhatsApp, de qualquer outra mídia, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, dêem o seu like, apresentem o canal para algum amigo ou a pessoas interessadas no tema mitologia. Esse canal aqui, ele não vai ficar adstrito à mitologia grega. Nós vamos aqui falarmos das mais diversas mitologias, então as mitologias mais conhecidas e as menos conhecidas, e juntos nós vamos mergulhar nesse tema tão vasto, tá? Então, é um prazer, volto a dizer, contar com todos aqui e que a gente vai se maravilhar, se encantar, se instigar com temas tão interessantes. Bom, esse conteúdo inicial, antes que eu filtre ou que eu cristalize ele em temas mais específicos, eu achei necessidade que nós tocássemos esse assunto aqui agora, que é mitologia e religião, antiguidade e atualidade, por uma questão que muitas vezes pode saltar aos olhos de alguns, mas de outros tantos também não fica tão claro. Muitas vezes, quando nós estamos vendo algum tipo de material sobre mitologia, a sensação que a gente tem, e eu até vou perguntar aqui, e quem conseguir responder e quiser me responder nas reações da página do YouTube, me faça, por favor, é que é o seguinte: às vezes dá uma sensação de que mitologia é uma coisa que ficou lá atrás. Mitologia parece algo que ficou há 2, 3 mil, 4, 5 mil anos atrás, né? Quando os livros de história em geral apresentam mitologia, vamos pensar no caso da mitologia grega, que é a mais recordada, ou mitologia romana, ou num período lá que se fala do Egito, ou da Babilônia, Suméria, Assíria, sempre se apresentam, sempre aparecem deuses, né? E esses deuses, da forma como eles apareceram, eles desaparecem. E uma outra coisa também é que esses deuses são apresentados sempre em culturas que não existem mais. Então, a associação que fica entre aquela antiguidade, daqueles povos que não existem mais, com figuras das suas divindades, a conta matemática é certa, né? Então, esses deuses, eles não são mais cultuados. Por quê? Porque eles são de culturas que não existem mais. Uma parte dessa relação lógica está certa, tá? Então, de fato, quando nós pensamos em mitologia e mitologia grega, uma grande parte dessas crenças ficou muito lá para trás, né? Se é que chegaram a estar sendo veiculadas ou transmitidas de uma outra forma. Nós sabemos que muito ficou, mas muito foi esquecido, claro. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, nos romanos, a mesma coisa. Os egípcios não tenho nem o que questionar, né? Os assírios também, os babilônicos também. Então, nem esses povos existem mais. Então, ficar pensando que a mitologia é algo do passado é muito comum e muito fácil de se achar que é assim, né? E, consequentemente, o construto religioso do qual a mitologia alimentou, porque a religião bebe da fonte da mitologia, isso é inevitável, também dá a sensação de que aqueles aspectos religiosos daqueles povos que
se conseguiu chegar ao estudo, à contemporaneidade, até a ciência, para com que a gente pudesse descobrir no que eles acreditavam, também é uma sensação de que tudo está no passado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se existem religiões vivas atualmente, e nós sabemos que existem muitas religiões vivas, religiões que são formais, religiões que são sem livro, religiões de livro e diversos tipos de religiões. Todas essas religiões, elas precisam de mitologia. Não existe uma construção religiosa que não se acredite que essa construção religiosa, esse formato religioso, seja através de sacerdócios, seja através de orações, templos, fiéis, seja o elemento que se pensar em relação a esse aspecto religioso que esteja dissociado da crença de uma divindade. Ora, onde é que os seres humanos eles tiveram os pontos mais ricos de crença em relação às divindades? Foi na mitologia. Então, a crença mitológica, e aí um imenso número de pesquisadores concorda com isso, surgiu muito antes da criação, da construção de qualquer construto religioso. Então, quando se fala, por exemplo, em mitologia e religião, passado e presente, é exatamente isso. Então, existiram mitologias que ficaram no passado. Existiram religiões que ficaram no passado. Perfeito. Mas existem mitologias que estão presentes. E existem religiões que estão presentes. Uma religião viva, uma religião que agregue, que congregue a crença, o interesse, as relações as mais diversas, que esteja ajudando as pessoas a tentarem se tornar melhor, a se comunicar com a divindade. Essa religião, ela está mantendo a sua mitologia vivíssima. Ela está mantendo a sua religião respirando. A crença mitológica da atualidade, ela está ajudando a sua religião. Quando uma religião começa a se afastar das suas construções mitológicas, ficando a cargo apenas, por exemplo, de poucos indivíduos, a tendência dessa religião é ela se tornar uma religião cada vez mais enfraquecida. Então, a gente sabe que a permanência das divindades, quando os cultos, a crença era pulsante e pungente, alimentava muito as religiões antigas. E uma outra coisa, as religiões antigas, elas foram confrontadas, elas foram mortas, ou foram substituídas ou transformadas por outras religiões que, por sua vez, possuíam também seus construtos mitológicos. Então, quando havia o choque das culturas na antiguidade, ou quando existem os choques culturais até na nossa contemporaneidade, as crenças também entram em choque, as religiões entram em choque. E quando acontece esse tipo de choque, além de haver o vencido e o vencedor, existe também a comunicação das crenças. E é muito provável que uma crença que seja vencida, ela passe pelo tecido da crença vencedora e seja incorporada por essa vencedora que acha que deixou a outra para trás. Mas não se engane, muito do que foi vencido perpassa, se instala dentro da crença que venceu. Isso aconteceu lá atrás e isso vem acontecendo constantemente. Tem algo de errado aí? Não. As crenças, elas se comunicam, né? As pessoas se comunicam, certos acertos, certos acordos se comunicam. Então, vamos imaginar que a própria proposta da crença do Natal, quando eu desenvolvi meu tema em relação ao culto solar, o culto solar de antiguidade foi substituído pelo culto em relação à crença no nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro, que historicamente não se baseia em nenhum tipo de elemento crível, de elemento real, verídico. Então, havia uma crença no culto solar no período lá de trás. O cristianismo ele vence porque ele se torna uma religião oficial sustentada pelo Estado romano. Ele dá as cartas, chega um ponto que ele dá as cartas. As crenças, não apenas em relação às crenças solares, elas são perseguidas e são vencidas, mas ela
essas crenças vencidas, elas conseguem negociar dentro do cristianismo e muito do que existia de crença antiga passa a fazer parte do cristianismo do período e também do cristianismo contemporâneo. Então, quando nós pensamos em mitologia e religião indissociáveis, tá? Então, se você vê uma mitologia, existia um construto religioso dessa mitologia. Essa mitologia ela criou uma forma de uma relação com os seres humanos. Como os seres humanos agora vão se comunicar com os deuses? Que tipo de chegada esses seres humanos podem fazer em relação a esses deuses? Então surgem as orações. Existe a maneira certa, essa maneira aqui está errada. Então começa a surgir uma cristalização da crença para com que o Deus fosse atendido. Surgem os templos, surgem os sacerdotes, surgem as teologias. E talvez uma das teologias mais complexas que nós temos em relação ao atendimento e entendimento da divindade é exatamente a teologia cristã. Então, mitologia e religião. E quando nós falamos em antiguidade e atualidade, também existem mitologias que ficaram lá atrás, mitologias que foram pulsantes, que foram muito vivas, mas que ficaram lá atrás, e existem mitologias que estão na nossa contemporaneidade. Todas as grandes religiões atuais, elas estão sustentadas por suas mitologias. Quando eu, aqui no canal, falar de mitologia de A a Z, eu vou falar de temas mitológicos que ficaram lá atrás. Quando eu falar, por exemplo, de mitologias nórdicas, ou quando eu falar de mitologias egípcias, ou quando eu falar da mitologia grega, quando eu falar da mitologia romana, eu vou falar de temas mitológicos que ficaram no passado. Mas também eu vou falar de temas mitológicos do presente. Então, volto a dizer, só para finalizar nesse aspecto, quando se pensar em mitologia, esquecer que mitologia é passado. Mitologia é presente, está presente nas nossas religiões, está presente na forma até da maneira como a gente crê que existe uma divindade. Se você crê que existe uma divindade, isso é mitologia. A sua religião, seja qual for, ela não está dissociada da crença de uma divindade. Ora, e as divindades residem aonde? As divindades residem no aspecto mitológico, que é a narrativa de seres especiais. Num certo momento, lá no canal Eros e Thanatos, eu falei exatamente isso. O que é o mito? O que a mitologia é? O mito é narrativa. Mito vem de narrativa, a palavra vem de narrativa. Só que não é qualquer narrativa. É uma narrativa especial. É uma narrativa que fala como o mundo foi formado, como o mundo foi criado, como as coisas foram ordenadas, como os seres foram criados e quem criou. Que tipo de relação esses seres tinham com a sua criação? Que tipo de relação esses seres tinham com o passado da humanidade, ou o presente da humanidade, ou o futuro da humanidade? Então, o mito é exatamente a narrativa, uma narrativa especialíssima, porque não é qualquer narrativa, é a narrativa de seres especiais, em que nessas narrativas eles tentam transmitir aquilo que é de melhor ou importante para com que os seres humanos escutem, guardem, para com que a sua relação com o divino seja a melhor possível. Então, quando nós estamos diante de orações, quando nós estamos diante de preces, quando nós estamos em busca de que os deuses estejam, ou que o Deus seja propício para nós, nos atenda, ou que nós estejamos com contrição em relação a Ele, isso são elementos religiosos, mas elementos religiosos todos calcados na mitologia. Bom, essa vai ser a minha fala inicial, né? Então, quando eu falo agora, por isso que eu considerei importante, antes de qualquer coisa, falar desse aspecto da mitologia e da religião, antiguidade e atualidade, antes que a gente entre de fato nas questões de A a Z, porque realmente mitologia e religião são irmãos, são irmãs, né? E a antiguidade e a atualidade também são duas realidades. Então, se você vê
um livro que você tenha em casa até falando de divindades lá da Grécia, de Roma, do Egito, seja qual for, há uma antiguidade nesse aspecto, claro, né? Então a cultura egípcia não existe mais, a cultura romana não existe mais, mas estamos, por exemplo, dentro de um mundo ocidental, nós estamos dentro de um país, que é o Brasil, com suas religiões. E essas religiões não têm mitologia? Essas religiões têm mitologia sim. Qualquer outra religião, em qualquer canto do mundo que esteja vivendo, que esteja respirando, com suas crenças, com suas falas, com seus sacerdotes, seus fiéis, tem uma mitologia viva. E, possivelmente, essas mitologias vão estar vivas durante muito, muito tempo. E volto a dizer, as mitologias morreram quando se pensou que a religião poderia ficar sem elas. Então, e se a mitologia morrer, a religião morre. Eu quero deixar aqui um forte abraço, um prazer poder estar aqui com vocês nesse primeiro conteúdo. Se você chegou até aqui, vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like, convide pessoas amigas. Vai ser um prazer poder contar com a presença de todos. E vamos para os nossos conteúdos semanais. Minimamente uma vez por semana eu deixarei aqui conteúdos do nosso canal Mitologia de A a Z. Um forte abraço e que todos tenhamos um dia muito bom e até a próxima postagem, até a próxima gravação. Um abraço.